Bom dia, igreja, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos ver uma lição que o título é um título sugestivo: Dos montes, olho para o mar. O autor ainda está se baseando um pouco na história de Minas Gerais e fala um pouco dos montes, mas o cerne da lição é a respeito das ocorrências dos montes na história de Israel e, consequentemente, na palavra do Senhor. E o autor abre a lição falando um pouco sobre isso, e aí, no finalzinho da sua introdução, na primeira aplicação lá para a sua vida, ele diz assim: a situação geográfica de um território interfere na forma de ser de seus habitantes. E é evidente, né? De acordo com como a cidade é formada, isso interfere no dia a dia. Eu me recordo que eu não conhecia a cidade de Diamantina, em Minas Gerais, e a primeira vez que eu fui naquela cidade foi um terror para mim, porque a cidade é feita de subidas e descidas, e eu via pessoas com muito mais idades do que eu subindo tranquilamente aquelas ruas, e eu ofegante naquela dificuldade tremenda. Então realmente a geografia da cidade interfere na formação e na forma de viver de seus habitantes. Acresci alguma coisa, não que a lição seja deficiente, mas para focar mais no assunto da lição. Salmo 121, versículo 1. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Esse é um salmo que muitos conhecemos. Esse é um salmo de muitas interpretações e muitas exposições. Todavia, sendo honesto com o propósito do salmo, nós sabemos que este salmo faz parte daquele conjunto de salmos que formam o Cântico dos Degraus, que é esse slide que você está vendo aí. E sabemos que o Cântico dos Degraus, feito para o cantor Mor, vai do Salmo 120 ao Salmo 134. Portanto, o Salmo 121 é o segundo salmo do Cântico dos Degraus. Sabemos que a escalada da temática musical do salmo, ou da poesia, como queiram dizer, o Salmo 120 ele fala do preparo do terreno para a jornada dos israelitas até a Cidade Santa. E o Salmo 121 representa o momento em que o viajante se detém próximo de Jerusalém. E aí o salmista então diz que a primeira coisa que ele verá chegando em Jerusalém são as muralhas da cidade e o templo. E aí ele faz a célebre pergunta: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Olhando para as muralhas, olhando para o templo, e aí ele diz, né, dentro da teologia e dentro desse contexto, né, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, o Senhor está nos muros de Jerusalém, o Senhor está no santo lugar. Mas o autor nos chama para uma primeira meditação nesse tema, e o primeiro momento que ele nos chama para meditar é dos montes, a reflexão e o senso crítico. O que ele quer dizer com isso, pastor? Primeiro ele começa enumerando o que os montes marcaram na história da vida de Israel. Gênesis, capítulo 22, versículo 2, é a primeira menção do autor. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi.
Então, a primeira ocorrência que o autor nos chama a meditar é o evento que acontece no Monte Moriá com Abraão. Abraão experimentou uma reflexão profunda em cima daquele monte. E que reflexão foi essa? O desafio de oferecer o seu filho em holocausto ao Senhor. Sabemos todo o contexto, todo o impacto que era o sacrifício e o holocausto. A degola do animal, a mão sobre ele, sentindo a dor da morte daquele animal, retirar a mão tão logo ele estivesse próximo do último suspiro. Aí você começa a imaginar um negócio desse que o sacerdote realizava com um animal, para Abraão realizar com seu filho, seu único filho gerado do seu casamento com Sara. Então o Monte Moriá representa a grande prova de fé, a grande manifestação do amor de Deus e do patriarca dos judeus, que é Abraão. 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, o autor nos chama para a segunda reflexão. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Então veja que o Monte Moriá tem uma história na vida dos judeus. Foi o lugar onde Abraão ia oferecer seu filho, foi o lugar onde o Senhor apareceu para Davi, e é o lugar onde Salomão está começando a edificar o templo ao Senhor. E sobre esse mesmo monte, então, mais tarde, ele vai construir o templo de Jerusalém. Êxodo, capítulo 3, versículos 1 e 2. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, o Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O Monte Sinai, também chamado o Monte de Deus, foi onde o Senhor apareceu a Moisés. Evidência, Levíticos, capítulo 27, versículo 34. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então veja que a história da nação vai acontecendo e os montes começam a marcar de forma contundente os eventos e, ao mesmo tempo, o que a nação estava passando. E isso vai exercer grande influência na composição religiosa da nação. Deuteronômio, capítulo 34, versículos de 1 a 5. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental. E o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 34, versículos de 1 a 5. Outro monte, agora o Monte Nebo, ou Nebo, como alguns pronunciam, foi o lugar onde Moisés avistou a terra prometida, e foi o lugar onde Moisés morreu, e foi o lugar onde o Senhor sepultou Moisés, segundo a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azerá,
que comem da mesa de Jezabel. O Monte Carmelo é um monte que marca muito na história também da nação, porque foi o monte onde o profeta de Deus, o profeta Elias, derrotou os profetas de Jezabel. Foi o lugar onde ele orou e avisou da chuva e retornou. Então o Monte Carmelo é um local especial, foi onde aconteceu grandes momentos para a nação dos judeus. Há mais montes. O Monte das Bem-aventuranças, Mateus capítulo de 5 a 7, foi onde Jesus proferiu o tão contundente Sermão da Montanha e recebeu esse nome justamente por causa da temática do sermão. O Monte das Oliveiras, que é onde fica o jardim do Getsemane, era um dos locais escolhidos por Jesus para a oração e é o lugar onde Jesus passou os seus últimos momentos na terra, na condição humana de grande aflição, reflexão no seu ministério, e viveu ali momentos terríveis antes da sua crucificação. Fatos que podem ser confirmados no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nos versos de 39 a 42. Não separei aí para você, mas você pode conferir. Após relatar todos esses eventos e localizá-los em montes que foram devidamente catalogados nas Escrituras, o autor da revista nos apresenta o seguinte argumento: os textos descrevem esses momentos e eventos nos montes. Nota especial do autor. Lembrando que esses eventos são relatados como eventos narrados. Ele diz, são eventos narrativos, não são eventos normativos, ou seja, Deus não estabeleceu doutrina narrando os fatos. Mas o autor então apresenta a seguinte conclusão, a aplicação para a sua vida desse tópico. Apesar de não termos qualquer respaldo bíblico para afirmar que é necessário subir um monte para orar, temos inúmeros exemplos da atuação de Deus ao seu povo quando estava no monte. Podemos afirmar que o diferencial não era o monte, e sim a busca de relacionamento com Deus. Eu gosto de opinar pessoalmente nessa questão, porque muitas pessoas gostam de um local isolado para orar. E, por incrível que pareça, o monte é um local onde as pessoas dificilmente vão, justamente pelo acesso dificultado. Então eu penso que a questão de oração, seja no monte, seja numa chácara, seja num local isolado, a questão desse momento de oração, nesse contexto de monte, ela está ligada a três coisas para mim. Tempo separado para Deus, lugar separado para Deus, propósito separado para estar com Deus. Então, o monte é um local excelente. Alguém tem uma fazenda, é um local excelente. Nós, durante muito tempo, saímos com a equipe para orar num campo de futebol, numa chácara. Por quê? Porque era um local tranquilo, era um local isolado, longe de barulhos. Então, é muito mais nessa questão. Segundo ponto que o autor trabalha é que nós devemos dar atenção. Dos montes, a visão do horizonte. O que ele quer dizer com isso? Revista. Dos montes também se pode vigiar os inimigos e adversários que traz segurança. Gênesis, capítulo 13, versículos 10 e 11. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, e isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. E aí mais adiante, nos versos 14 e 16, disse o Senhor a Abraão, que aqui ainda é Abrão: depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa
como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Esses dois textos e essas duas situações narradas me ensinam muita coisa. Ló, quando esteve em cima do monte, ele não pensou no seu tio que era mais velho, ele não pensou no patriarca, ele não pensou em nada, ele só pensou no que estava diante dos olhos dele. Escolheu as campinas verdejantes de Sodoma. Há muitas pessoas que quando galgam alguma ascensão, elas também só têm olhos para o que lhes interessa. Elas não conseguem perceber mais as pessoas que estão perto delas e que foram tão importantes na sua caminhada, como no caso de Abraão fora com Ló. Colegas de outrora que andaram, que lutaram juntos, tão logo conseguem alguma coisa, tudo muda. E isso é muito triste. Então o que esse autor nos diz é sobre essa questão e vale a pena pensar nisso. Terceiro ponto que o autor nos chama a meditar: dos montes, a segurança e insegurança. E aí ele nos chama de novo num texto longo para nós observarmos. Obadias, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Visão de Obadias: assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça seu ninho entre as estrelas, dali o derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubaria apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixaria para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados seus tesouros ocultos. O que o autor está nos chamando a meditar? Ele diz assim: é interessante pensar sobre essa questão de relevo, pois os edomitas, os descendentes de Edom ou Esaú, receberam severa advertência do Senhor por pensar que morando nas alturas estariam seguros de tudo. E o que nós aprendemos nesse tópico agora? Muitos são os montes que faz com que alguns estribem na sua confiança. Alguns estão nas suas, aqui no caso o texto é muito claro, né? Eles estão nas suas cavidades das rochas, suas cavernas de autossegurança. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos repetir o que os descendentes de Esaú fizeram. Nós vamos achar que estamos numa posição que agora nada mais nos atinge. Tenho dinheiro para pagar o melhor hospital. Quantos não tinham dinheiro para pagar o melhor hospital e não conseguiram? Não vou me esquecer nunca da morte de um dos fundadores dos maiores bancos mundiais que existem hoje. A filha dizia: meu pai tinha dinheiro para comprar um hospital, mas meu pai morreu à míngua no hospital, porque o que ele mais precisava está de graça no mundo e ele não conseguia respirar oxigênio. Então é muito sério. Alguns estão tão seguros do que o que eles têm agora é tão tranquilo. Me lembra o homem que Jesus disse que construíra celeiros e estava seguro da sua aposentadoria. Nesse caso, os descendentes de Esaú receberam essa severa advertência. Muitos estão buscando uma segurança equivocada, uma aposentadoria com muito dinheiro, com muitas coisas, e um percalço no meio do caminho e tudo vai embora. Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Voltando lá no início, quando comecei a falar com você na lição, esse também faz parte do conjunto de salmos chamado Cântico dos Degraus. No caso, esse é
o Salmo de número 8 do Degraus. Nós vimos o segundo, que era o 121, e agora nós estamos vendo o 127. Aplicação para a sua vida. Segurança é o clamor do povo em todos os tempos. Reivindicamos segurança para a família, no trabalho, na saúde, no esporte, no lazer, enfim, em todos os lugares. Porém, por melhor que seja o sistema de segurança, eles não são suficientes. A segurança perfeita está em Deus. Como é importante a gente guardar isso no coração. Eu respeito a concepção doutrinária, teológica, denominacional de cada um, mas eu não posso desprezar um exemplo que eu ouvi de um pastor. Ele dizia: eu tenho o hábito de levantar pela manhã, orar, e ungir os portões da minha casa. E ele disse: aconteceu um fato interessante comigo, pastor. Eu disse: o que foi que aconteceu? Ele disse: eu tinha acabado de orar e tinha ungido o portão de entrada da minha casa. E um moço ia passando pela calçada e começou a conversar comigo e ficou endemoniado na calçada. E então eu convidei ele para entrar. Ele disse: eu queria que ele passasse por lá dentro do portão, porque eu ia orar por aquele homem para não fazer no meio da rua e promover um espetáculo. E ele disse: mas ele dizia para mim: você sabe que eu não posso mais passar por esse portão. Então, querido, o óleo tinha poder? Não. Assim como os montes não tinham. Mas aquele homem tinha separado hora. Aquele homem tinha separado momento e tinha consagrado aquela entrada da sua casa ao Senhor. E isso diz tudo. Né? Tem hora que a gente confia tanto no alarme, tem hora que a gente confia tanto na cerca elétrica. Será que confiamos no Senhor? E isso me leva para o Salmo 46, bem conhecido. Os versos 1 e 5 nos diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Esse é o muro, essa é a cerca que protege, esse é o alambrado que ninguém transpõe. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Veja que o salmista destrói qualquer idolatria do monte. Ele diz: nossa segurança não é o monte, nossa segurança é o Senhor que criou os montes. Embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, Selá. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Querido, esse salmo maravilhoso e tão conhecido, ele tem uma peculiaridade aqui que não podemos passar de qualquer jeito por isso. E o que é, pastor? O autor diz os 2 primeiros versos, e ele diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema, os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas, embora os montes sejam sacudidos pela sua fúria. E de repente entra a palavra hebraica Selá. Esse salmo é um dos salmos cantados, preparado para o acompanhamento do músico mor. Ou seja, esse salmo tinha uma melodia, uma harmonia musical muito forte que marcava. É aquela música que só de ouvir a introdução você já lembra o cântico todo. Esse salmo tem isso na sua composição. Então, quando o autor da musicalização do salmo colocou Selá, e Selá no hebraico, eu já disse isso algumas vezes, embora ele seja muito parecido com o Amém na língua portuguesa, na realidade, Selá significa muito mais para sempre do que Amém na tradução dura. Mas a tradução fiel indica que Selá, no meio da música, é para parar de cantar. Você cantou o primeiro e o segundo verso, igual está escrito aí. Mas quando tem essa notinha lá no final do verso, Selá, não é para cantar. É para você ouvir só a melodia e tentar imaginar agora de novo a letra que você acabou de cantar. Em outras palavras, é para você refletir na alma
o que você acabou de cantar nesses 2 versos. Então o que o autor do Salmo está dizendo? Quando você disser, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema, os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, Selá. O autor está dizendo, não passe para a próxima estrofe. Escute a melodia e agora repita mentalmente o que você acabou de dizer em voz audível. Olha que coisa tremenda que é. E por que o autor está fazendo isso? Porque é maravilhoso saber disso. E eu me lembro de uma canção composta pelo Leonardo Cohen, que se tornou mundialmente conhecida, que é aquela canção quando o autor diz assim, quando as lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto glória e aleluia. Querido, basta alguém rasgar as cordas do violino com aquela vara, basta alguém começar a dedilhar, não precisa cantar a letra, só de ouvir isso, você é trazido para isso aqui. Não é assim que funciona? É isso que o salmista está dizendo no Salmo 46, nos versos de 1 a 5. E o autor da revista termina a nossa lição com a seguinte afirmação. Assim percebemos que lugar seguro mesmo é só na presença do Altíssimo, independente se estivermos no vale ou no monte. Como diz o cantor, no vale ou no monte, não importa onde estiver, eu adorarei. Eu cantarei a ti glórias e aleluia. Eu separarei tempo. Eu separarei propósito para adorar o Senhor. É assim que nós precisamos viver. E é isso que o autor está nos ensinando nessa manhã. Que Deus abençoe o seu dia, o seu domingo. Que você pense no que o autor nos ensina nessa manhã. Que lição preciosa. Que coisa maravilhosa. Que coisa gostosa. Não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto glórias e aleluia. Selá. Podemos colocar isso aqui agora. Não repita a letra, apenas ouça a melodia e mentalmente pense em cada palavra que você acabou de dizer. É isso que o Salmo 46 nos chama a fazer. Vamos orar, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um coração disposto a buscá-lo, a separar tempo, propósito e lugar para Ele. Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa lição tão preciosa. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que não está preso a lugar nem ao tempo. O Senhor é um Deus que excede todo entendimento. O Senhor é o Deus presente. O Senhor é o Deus onipresente. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Nos abençoa, fica conosco todo esse domingo e nos guarda do mal. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Ótimo domingo. Fica com o Senhor em nome de Jesus.